Eu me chamo Catilane, sou professora de História e atualmente mestranda no programa Mestrado Profissional em Educação e Diversidade da UNEB, no Campus 14, em Conceição do Coité. Eu falo do município de Valente e estou participando desse projeto Vozes em Rede do NUP, o Núcleo de Pesquisa e Extensão do Campus 14, que tem como objetivo traçar um diálogo entre estudantes, professores e pesquisadores nesse contexto de pandemia e de distanciamento social, para falarmos um pouco sobre as nossas práticas, sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas visões acerca desse momento. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês algumas ideias da minha pesquisa e como elas têm me feito refletir nesse momento de distanciamento social. A minha pesquisa é sobre as representações da identidade da cultura afro-brasileiras nas narrativas da história da literatura, em livros didáticos, e é um tema que nos faz pensar sobre inúmeras questões inerentes ao ser humano. Quando nós falamos de identidade, de cultura, nós ampliamos muito a discussão, sobretudo quando enveredamos pelos caminhos da história e da literatura, entendendo que são áreas do conhecimento, que são uma matéria da outra, que não se sobrepõem e que nos possibilitam entendermos algumas questões que são cruciais para as nossas relações contemporâneas. Então, enquanto professora, eu tenho vivenciado esse momento de distanciamento, mantendo diálogo com os meus alunos, com as minhas alunas, através dos recursos que as tecnologias digitais nos possibilitam, e também dialogando com eles, com elas, sobre o que eles estão pensando, estão sentindo nesse momento, que é tão novo para a grande maioria de nós. E enquanto mestranda, enquanto pesquisadora, eu tenho refletido, a partir da pesquisa, sobre alguns pontos desse contexto. E a minha pesquisa teve como projeto de intervenção a realização de oficinas no colégio estadual aqui do município de Valente. E num desses encontros, em uma dessas oficinas, uma discussão que me chamou muita atenção na ocasião em que ela aconteceu e que eu recordei recentemente dela, foi sobre a humanidade do indivíduo, a humanidade no ser humano. Nessa discussão, nas oficinas, nós falávamos sobre como os indivíduos eles agem para humanizar de forma plena ou quando agem de forma desumana, sendo preconceituosos, discriminando o outro. E nesse contexto de distanciamento social que nos é imposto, nós podemos pensar sobre essas práticas humanizadas e humanizadoras quando nós falamos sobre a noção do cuidado, o cuidado com a nossa saúde e o cuidado com a saúde do outro. Quando nós pensamos que falar de indivíduo, falar do eu, da pessoa que eu sou, é falar também da sociedade na qual eu estou inserida. Que não dá para falar de mim sem falar do outro, não dá para pensar em mim sem pensar no outro. Então, na oficina, uma das alunas, nessa discussão sobre o que é ser humano, e ser um humano humanizador, ela trouxe como referência para nós discutirmos naquela ocasião um poema da Carolina de Jesus que eu quero compartilhar a leitura com vocês para nós refletirmos esse contexto a partir do que a Carolina de Jesus escreveu no Meu Estranho Diário.
O poema, ele tem o título Humanidade e diz o seguinte: depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta, é interesseiro, que trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia, são rudes e trapaceiros. Então, esse poema, ele nos leva a pensar sobre algumas atitudes que nós nos deparamos, né, no atual contexto, de grupos e indivíduos que se recusam a pensar em ações humanizadoras, em ações humanizadas, para um bem comum, para um bem coletivo. E nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores, nós temos essa responsabilidade de estar refletindo sobre isso e de estar pensando junto com os nossos alunos e nossas alunas sobre essas questões, né? De, se possível, estarmos dialogando com eles sobre essa responsabilidade de cuidar de nós para cuidar também do outro e de como isso, essa ação individual, ela feita por cada um de nós, ela se transforma em algo muito maior, englobando todo o coletivo. Então, eu deixo como sugestão de leitura para esse momento o livro da Carolina de Jesus, Meu Estranho Diário. Para quem não conhece, também O Quarto de Despejo é uma obra muito bonita. E para professores de história como eu, é uma importante escritora para nós trabalharmos em nossas aulas, em diálogo com a literatura, com os nossos colegas de literatura, para pensarmos sobre a construção da nossa história nacional, né, de como e por quem ela foi escrita. Sobretudo acerca da pobreza, da miséria, mas também sobre as visões que se tem do Brasil a partir de uma perspectiva diferente, não canônica, da literatura, como é o exemplo da Carolina de Jesus. Então eu espero que todos e todas enfrentem esse momento com perseverança e que nós consigamos tirar desse contexto reflexões e aprendizados que nos possibilitem ser indivíduos mais humanizados e humanizadores ao longo da nossa vida.